Pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o nosso TED do Espírita Info, nossos temas espíritas em debate. Mais uma vez, a gente trazendo um tema aí instigante para a gente poder conversar. E hoje, quem vai fazer a exposição aí, ou a provocação inicial para a gente, vai ser o nosso companheiro aqui, o Eli Matos. O Eli vai falar sobre um tema que eu acho, considero instigante, e um tema que eu acho que vai motivar muito a nossa conversa. A lei de causa e efeito, ela explica tudo? Bom, se ela não explica, o Eli vai explicar para a gente. Por hora, a gente vai fazer uma prece inicial antes de a gente passar a palavra aí para o Eli, pedindo aos espíritos amigos que estão aí conosco, sempre nos ajudando a tocar para frente, a nos organizar aí no Espírita Info, que nos envolva numa atmosfera de paz, de harmonia, e que possamos, no estudo dessa noite, tirar o proveito e o que necessitarmos para a nossa caminhada, para a nossa trajetória se tornar um pouco mais amena e, por que não, reflexiva, possamos ponderar através dos estudos que a gente vem tendo a cada 15 dias aqui no TED, mas também em outros grupos de estudo, em outros momentos nos quais estamos aí envoltos e envolvidos pelo Espiritismo, buscando nos entender, entender a vida e, como eu sempre gosto de colocar, buscando meios também, diante de oportunidade que nos ocorra, de sermos úteis à sociedade, sermos úteis aos próximos que circundam e que transitam e que cruzam nossos caminhos. E assim, nos colocamos aí junto do Eli, numa vibração muito positiva, para que todos nós possamos tirar grande proveito do estudo dessa noite. Isso aí, Eli, é com você. Muito bem. Boa noite a todas, boa noite a todos. Esse tema de hoje, como todos praticamente que a gente tem feito no TED desde 2021, é um tema que não tem uma resposta definida, ou que tem uma resposta definida de acordo com a perspectiva que a gente adotar, né? Dentro da ideia do TED, a minha intenção é apresentar algumas ideias básicas iniciais, né, nesses primeiros minutos. Eu vou tentar ser rápido, para a gente poder passar para o debate, né? Que é o mais interessante para a troca de ideias, justamente para discutir essas diversas perspectivas. Esse é um tema recorrente nos estudos espíritas, né? Cada vez que um avião cai, cada vez que uma enchente acontece, cada vez que um problema surge, principalmente no aspecto coletivo, volta a discussão desse tema, né? Sobre a lei de causa e efeito, sobre a lei de ação e reação. E como também vários temas dentro da doutrina espírita, é curioso que aí há uns 5, 10 anos atrás não tinha muita discussão sobre isso, porque as ideias estavam definidas. Mas nos últimos anos, várias ideias diferentes, várias perspectivas diferentes têm surgido, e aí se torna um tema apto, né, para discussão, um tema apto para o debate, né? Eu vou compartilhar aqui rapidamente alguns slides, só para ter uma direção. Está acessível aí? Tudo Assim, bem? Ok. assim. Então, a ideia é essa, né? A lei de causa e efeito, ela explica tudo. Eu não vou entrar em muitos detalhes daquilo que é mais básico, né? Sobre o que é causa e efeito e tal, porque eu acredito que a maioria de nós, estudantes espíritas, já tem uma base aí sobre isso, porque isso aparece desde dos cursos básicos, né? E vocês vão ver que durante essa primeira parte, tem hora que a resposta é sim, tem hora que a resposta é não,
justamente porque há perspectivas diferentes. A primeira coisa que eu acho importante ressaltar é que, para o Espiritismo, enquanto doutrina, a ideia de causa e efeito é básica. Ela é quase que um princípio básico para o desenvolvimento das ideias espíritas, né? Por exemplo, no que é o Espiritismo, capítulo 1, a gente encontra essa frase que é, acredito, conhecida de todos, né? Se todo efeito tem uma causa, então observem a premissa axiomática, né, que a gente fala. Se todo efeito tem uma causa, o efeito inteligente tem uma causa inteligente. E essa ideia foi usada por Kardec justamente como um argumento, né, para explicar e entender e estudar os fenômenos mediúnicos, principalmente os fenômenos físicos provocados pela mediunidade, uma vez que esses fenômenos físicos apresentavam, muitos deles, se não todos, uma certa inteligência, inteligência aqui entre aspas, né? Uma certa intencionalidade, uma certa consciência, vamos dizer assim. E a ideia é que, se um fenômeno apresenta essas características, ele precisa estar sendo provocado por uma inteligência, ou por algo que tenha uma intencionalidade, que tenha uma consciência, né? A ideia de que são espíritos provocando esses fenômenos, e que aí foi desenvolvido posteriormente, né, ao longo do tempo, por Kardec, então é um princípio básico não só para explicar a questão dos fenômenos físicos, mas também a própria argumentação a respeito da visão espírita de Deus, né? Por um processo de indução, embora o processo indutivo tenha seus problemas, né? Se um efeito inteligente tem uma causa inteligente, e todo efeito tem uma causa, e todo efeito uma causa que foi provocada é, por sua vez, o efeito de uma outra causa, pela indução, se a gente pergunta qual é a causa disso, e disso, e disso, por indução, e aí tem a famosa resposta, né, da questão número 1 sobre Deus, no Livro dos Espíritos, a causa primária seria Deus, ou a causa primeira seria Deus, né? E como os efeitos são inteligentes, Deus teria uma inteligência suprema. Observem que essa visão, vamos dizer, filosófica de Deus, obtida por esse método indutivo, ela é um pouco diferente da visão um pouco mais, se a gente poderia dizer, religiosa, que foi desenvolvida posteriormente pelo próprio Kardec, né? Em outras obras. A ideia de atribuir certas características, de colocar certos atributos para esse conceito de Deus, como Deus é amor, Deus é justiça, Deus é bondade, né? Ela vem posteriormente a essa ideia filosófica de uma causa primária com inteligência suprema. É importante só comentar a respeito de Deus, porque essa ideia vai estar presente sempre que se fala de causa e efeito, se pensando em causa e efeito como uma lei natural ou uma lei divina, né? Que é a expressão que muitas vezes é usada. Uma coisa que é preciso a gente observar, pelo menos do meu ponto de vista, né, é que a extensão da lei de causa e efeito, que é uma lei, de certa forma, facilmente observável no mundo físico, a extensão dessa lei para o mundo moral é uma questão filosófica. Filosófica no sentido de uma opção filosófica, no sentido de uma crença filosófica, né? Essa extensão, já que no mundo físico, no mundo da ciência física, no mundo material, é facilmente observável essa lei em vários fenômenos naturais, ela também deve valer para os fenômenos ligados aos seres humanos, deve valer para os fenômenos psíquicos, deve valer para os fenômenos morais. Mas observem que essa é uma opção, né? Outras filosofias não vão considerar essa opção. E aí a ideia de causa e efeito aplicada aos seres humanos
toma outro vulto. É bom lembrar, então, que nós estamos tratando de uma opção, né? Outra questão é que causa e efeito é diferente de ação e reação. Embora as duas expressões sejam usadas quase que como sinônimos em muita literatura espírita, o principal livro de André Luiz, através do Chico, que trata do tema, né, que a gente chamaria de causa e efeito, da causalidade, chama justamente ação e reação e certamente serviu para poder divulgar ou tornar mais comum, né, a ideia de ação e reação associada a causa e efeito. Não é a mesma coisa, né? A gente pode até, na linguagem comum, na conversa cotidiana, tratar como igual, mas especificamente falando, não é a mesma coisa. A ideia de ação e reação, né, lá da famosa lei do Newton, a toda força corresponde a uma força igual e de sentido contrário, tá? É um fenômeno físico, é um fenômeno físico, se a gente puder chamar assim, né? Ação e reação estritamente falando, é uma questão física. De novo, levar essa ideia para a questão moral é uma questão filosófica, uma questão de crença, uma questão de opção. Além disso, ação e reação pressupõem dois objetos atuando reciprocamente. Causa e efeito não necessariamente precisa envolver dois objetos, ou duas pessoas, ou duas situações, né? Causa e efeito pode acontecer em relação ao próprio objeto ou à própria pessoa. Não é preciso dois objetos e não é preciso uma força externa estando atuando. E, principalmente, em relação a causa e efeito, né? A lei de ação e reação fala de ação. A lei de causa e efeito pode considerar que, mesmo quando não há uma ação, há uma omissão, ou se deixa de fazer alguma coisa, isso também vai gerar um efeito, né? Independente de haver uma força ou de uma ação atuando. Então, em termos, vamos dizer, conceituais, são duas coisas diferentes, embora no dia a dia aí, espírita, a maioria das pessoas tratem como se fosse a mesma coisa. No entanto, e esse talvez é o ponto principal da nossa conversa hoje, há problemas numa aplicação muito simplista da lei de causa e efeito às questões morais. Por que que há problemas? De novo, a lei é chamada lei, né? De causa e efeito é perceptível, é analisável, é inclusive formulável, muitas vezes matematicamente, estatisticamente, para fenômenos físicos, mas não necessariamente para fenômenos morais. Quando se aplica ou busca se aplicar a lei de causa e efeito a fenômenos morais, a gente precisa estar atento de que a questão é mais complexa, né? Via de regra, a ideia de causa e efeito está associada a uma visão que a gente chamaria, entre aspas, de cartesiana da realidade, quando essa visão cartesiana já demonstrou ser limitada, inclusive para os fenômenos físicos, ainda mais para os fenômenos morais, né? Eu rapidamente vou citar, são muitos problemas, né? Eu vou citar só três para a gente ver como que a questão é um pouco mais complexa. A primeira é a confusão que se faz, muitas vezes, entre a ideia de causalidade ou causação e a ideia de correlação. Correlação significa, simplificadamente, né? Porque todos esses termos têm uma ampla discussão no meio científico, mas a gente está simplificando aqui. Correlação tem a ideia de dependência, ou de uma, conforme o próprio nome diz, uma relação mútua. De certa forma, dois fenômenos estão associados de alguma forma, mas essa associação não necessariamente é uma relação de causa e efeito, né? Por exemplo, a altura dos filhos está correlacionada, de certa forma, à altura dos pais. Mas a altura dos pais não causa a altura dos filhos. Por quê? Simplesmente porque existem outros fenômenos envolvidos no processo, né?
A ideia simplista de causa e efeito muitas vezes tenta atribuir uma causa a um efeito específico. E, na realidade, quase nunca isso é possível, né? Quase todos os efeitos têm causas diversas e estão relacionados a fenômenos diversos. A ideia de correlação, então, é, é preciso a gente entender, porque muitas vezes é confundida e é usada como se fosse causa, né? Quando nós estamos estudando fenômenos complexos, é mais fácil e talvez mais correto falar em correlações ou fenômenos relacionados do que propriamente em causas. Por exemplo, né, muitas vezes a gente fala em causas da pobreza, causas da criminalidade, causas e apresenta-se vários fatores que estão relacionados. Mas, estritamente falando, seria difícil a gente falar que são causas, efetivamente, no sentido de causa e efeito, né? Por quê? De novo, por causa da complexidade. Consequentemente, quando a gente vai para o mundo moral, os fenômenos são extremamente complexos. Os fenômenos que acontecem com os seres humanos são extremamente complexos, né? E nós, seres humanos, de uma forma geral, não somos inteiramente seres completamente racionais para analisar todos os fenômenos de maneira simplista e determinística, né? A gente busca sempre assim, uma explicação para as coisas e às vezes arruma as explicações mais estapafúrdias, mas a gente muitas vezes acredita nela, né? É, eu estava usando essa camisa aqui quando o Brasil foi campeão do mundo. Agora, toda vez que o Brasil joga, eu ponho essa camisa aqui, né? Porque isso vai ajudar o Brasil a ganhar. É uma correlação que não se sustenta em termos de causa e efeito, por exemplo, né? Tem vários outros exemplos, a gente pode discutir depois. A segunda questão, de por que que não é simples, o nome já diz, é porque a causalidade é complexa, né? Não só porque existem vários fatores causais, mas também porque quando os efeitos acontecem, eles por si se transformam em novas causas, atuando sobre o próprio efeito, né? Então, por exemplo, também um exemplo muito simples. A pessoa adquire uma enfermidade devido a certa causa, mas esse efeito que é a enfermidade, quando a pessoa começa, por exemplo, um tratamento, essa medicação ou esse tratamento vai atuar sobre o efeito, podendo provocar novas causas, por exemplo, né? Efeitos colaterais, sobre o efeito inicial. E aí, a gente não pode dizer que a causa de todos esses efeitos é a enfermidade ou a causa original. Por quê? Porque novas causas foram criadas durante o processo. Então, o processo da causalidade complexa, ainda mais quando a gente vai para o campo humano, precisa ser considerado. E um terceiro aspecto, que é o da causa final, né? A causa final é a tendência muito humana nossa de achar que tudo que acontece, acontece por algum motivo, acontece com alguma finalidade. A gente vê isso, por exemplo, né, em muitos estudos espíritas, o fulano está passando por isso para aprender, para resgatar, para espiar, né? Então, sai do processo da causa propriamente do fenômeno que está acontecendo e se atribui uma finalidade para aquilo. Da mesma forma que isso soa estranho quando a gente tenta aplicar fenômenos naturais, né? Por exemplo, se a gente pergunta qual é a finalidade de uma maçã, a maioria de nós pode pensar assim, a maçã é uma fruta para comer, mas essa é uma utilização, uma finalidade humana. Não tem nada a ver com a maçã propriamente dita, né? É uma finalidade que nós atribuímos à maçã, ao uso que nós fazemos da maçã. Então,
Vocês vejam que esse exemplo é muito simples, mas a gente faz isso para quase tudo, né? Para quase todos os fenômenos, nós temos uma ampla necessidade de estabelecer finalidades para aquela questão. E quando se trata, por exemplo, de fenômenos dolorosos, isso é muito arriscado, porque a gente começa a dar finalidades que às vezes não tem nada a ver com o processo da dor em si, né? Nós discutimos a dor algumas semanas atrás aqui no TED e comentamos isso na época. O que, então é importante lembrar sempre, né, para nós espíritas? O objeto de estudo do espiritismo é o espírito. Significa que o espírito está na causa da maioria dos fenômenos que ocorrem com o espírito. Só que muitas vezes nós estamos estudando, tentando estudar determinados fenômenos espirituais, morais, humanos, usando conhecimentos que não consideram o espírito. O grande objetivo do espiritismo é estudar o espírito. Nós precisamos de outras ciências e outras disciplinas para ajudar a entender o espírito. E nós precisamos de trazer o espírito para outras disciplinas. Se nós começamos a converter, né, as nossas ideias e o espírito vai ficando de fora, nós estamos nos afastando do objeto de estudo do espiritismo, né? Vários fenômenos, eu vou insistir nisso, depois a gente pode debater mais, estão associados a fenômenos psíquicos, psicológicos, emocionais, cognitivos do espírito. Então, é isso que nós precisamos estudar. Existem fatores externos atuando, a influência da matéria, a influência do meio, do processo educativo, sim, mas lembremos que, do ponto de vista espírita, é fundamental nós entendermos cada vez melhor a questão do espírito. Aí a pergunta que sempre surge é essa, né? O acaso existe? O acaso não existe? Né? E a boa resposta de sempre é depende, né? Depende do que você está chamando de acaso e depende do contexto em que a questão é feita. Porque acaso, no sentido de sem causa, e essa pequena discussão aqui, ela é pública e simplificada, está na Wikipedia, né? Se alguém quiser olhar lá, é só procurar no Wikipedia acaso e vai ver que não é tão simples assim a resposta. Só para a gente ter uma ideia, o acaso pode ser uma oposição à teleologia, a ideia de que tudo tem uma finalidade. O acaso pode ser uma oposição ao predeterminismo, no sentido da ideia de que tudo o que acontece, de alguma forma, está determinado. E o acaso pode ser uma oposição ao próprio determinismo, no sentido de que as coisas têm tem causas, efetivamente, né? Tem fenômenos que provocam outros fenômenos, né? A ideia do acaso, da ideia mais, vamos dizer, radical, de que as coisas não têm uma causa definida, se opõe a isso tudo. O grande problema dessa visão filosófica do acaso é o que você coloca no lugar, uma vez que os fenômenos acontecem. Voltemos lá no primeiro slide. Para o Espiritismo, tudo tem causa. Tudo tem causa, né? Ainda que nós não tenhamos condição de compreender as causas, ainda que nós não tenhamos capacidade cognitiva de entender todos os fatores que estão influenciando na causa, mas tudo tem causa. Então, por isso que se tornou comum, né, no meio espírita, a ideia de que o acaso não existe, né? Ou seja, muitas vezes, e a gente vai comentar rapidamente, muitas vezes vai-se do extremo de que o acaso, o sem causa, não existe, para o extremo de que está tudo determinado, de que está tudo pré-determinado, né? Na realidade, é preciso a gente modalizar um pouco isso, né? Porque os dois fenômenos acontecem.
rapidamente, o fenômeno de viver, por exemplo, é contraditório em vários aspectos. Por exemplo, se misturam fenômenos que aparentemente não têm causa com fenômenos que têm causa. Nessa nossa encarnação, para nós que estamos encarnados, né, alguns fenômenos acontecem e as causas são tão simplificadas ou muitas vezes tão complexas que parece que está acontecendo por acaso. Se você está no alto de um prédio e solta uma folha seca, o que vai determinar para onde essa folha seca vai é a direção do vento, a força do vento, a gravidade. São tantos fatores que ele diz a folha está caindo por acaso, né? Mas tem uma causa para ela ir para aquela direção ou para aquela direção, né? O problema é que são tantos fatores que a gente, está acontecendo por acaso. Mas acaso nesse sentido, né, é só uma impossibilidade nossa de entender todos os fatores que estão entrando na causa. Da mesma forma, determinismo e livre-arbítrio coexistem, né? A gente vai ver uma citação de Kardec em que determinados fenômenos estão, de certa forma, estabelecidos pela nossa própria condição evolutiva, pela nossa própria condição material, né? Em contrapartida, o espírito possui como grande valor e grande atributo, nessa fase que a gente está, a liberdade de pensar, em algumas vezes, a liberdade de agir, a liberdade de tomar decisões distintas, né? Então, não pode ser nem tudo atribuído ao determinismo e nem tudo atribuído a um livre-arbítrio extraordinário. Na fase que nós estamos, coexistem instinto e razão. Então, determinadas atitudes que muitas vezes nós tomamos estão movidas pelo instinto. E muitas vezes a gente diz assim: não sei por que eu fiz isso. Não sei por que eu fiz isso. É uma reação instintiva. Porque isso, de certa forma, ainda existe na gente. Mas em outras, muitas situações, nós paramos para refletir. Nós paramos para escolher, nós paramos para decidir, e a razão está atuando, né? E, por fim, a questão da aleatoriedade, que é o nome que se dá para fenômenos que a gente não consegue explicar a causa deles, que parecem efetivamente não ter nenhuma ligação. Se eu pedir para vocês pensarem em três números quaisquer, cada um vai pensar em três números quaisquer. São números aleatórios. Mas é por quê? Porque para a gente entender quais as motivações que levou cada um a escolher esses três números é muito complexo, mas existe motivação, né? Contra os fenômenos aleatórios está o planejamento que nós espíritos fazemos. Planejamento tanto antes de reencarnar quanto durante a reencarnação. Então, vocês observam que os dois aspectos, né, tanto, vamos dizer, mais material, mais instintivo, mais determinístico, quanto o aspecto mais espiritual, eles coexistem. Para a gente encerrar, porque o tempo é findo, né? Vou colocar só três citações desse texto que precisa ser lido, relido e estudado sempre, né? No Livro dos Espíritos, questão 872, Kardec, depois de várias questões, faz um resumo teórico do móvel das ações humanas, né? Só três citações e a gente encerra. A questão do livre-arbítrio pode se resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. No entanto, ao longo do texto, Kardec continua: contudo, a fatalidade não é uma palavra vã. Ela existe na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que aí desempenha em consequência do gênero de vida que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência,
e todas as tendências boas ou más que lhes são inerentes. Então, quando nós reencarnamos e decidimos, por exemplo, por uma profissão, se é uma profissão de risco, fatalmente nós estamos sujeitos aos riscos que aquela profissão oferece. Um bombeiro, um policial, profissões de risco que a gente pode se imaginar, né? E várias profissões têm os seus riscos diferentes. Então, há uma certa, para usar a palavra de Kardec, fatalidade nessa questão. Por quê? Porque nós acabamos restringindo determinados fatores de risco que podem acontecer. Se eles acontecem, não quer dizer que estavam determinados. Significa que, dentro daquele gênero de trabalho, aquele gênero de prova, aquele gênero de situação, essa era uma possibilidade que pode acontecer. E, finalmente, nunca há fatalidade nos atos da vida moral. Moral aqui a gente pode pensar tanto no sentido do comportamento, né, no exercício do livre-arbítrio do comportamento em relação aos outros, quanto moral no sentido de psíquico, né, onde haja consciência atuando, onde haja a capacidade de reflexão, a capacidade de se considerar as coisas, não há fatalidade, né? A fatalidade existe, conforme a gente viu no texto anterior, nas situações em que nós nos colocamos durante a encarnação, né? No gênero de provas e situações. Mas nas nossas escolhas, e nós fazemos escolhas diariamente, não haveria fatalidade. Ok, são só algumas ideias, tem muito mais coisa, né? Mas para a gente estimular aí o Obrigado, ele estimulou bem. raciocínio. Vamos ver o efeito que teve o estímulo no grupo aqui, né? É, eu queria até começar. O pessoal pode ir já levantando aí as mãos aí, se inscrevendo, mas eu queria começar te perguntando. Vou até partir dessa última frase, dessa última citação que você colocou aí. Você começa a sua fala dizendo do coletivo, né? Sempre quando surge alguma fatalidade, alguma coisa coletiva, é um avião que cai, alguma coisa desse tipo, esse assunto ele reacende, ele vem à tona e voltamos a conversar um pouco sobre isso. Mas eu vi que você voltou muito o olhar para o individual. Então, vou pegar essa última frase. Você citou até bastante questões individuais, inclusive relacionadas ao moral. Como pensar essas questões coletivas sobre esse aspecto moral que você colocou aí, dentro do estudo, da ideia, né, dentro do que você trouxe para nós hoje? O coletivo é reflexo do individual. Coletivo são muitos indivíduos juntos, né? É, Esses mesmos processos, numa analogia, que acontecem com o espírito individualmente falando, né? De expiações, provas e missões, a gente pode pensar no mesmo sentido em termos coletivos. Existem expiações coletivas, existem missões coletivas, existem provas coletivas, porque nós, espíritos, enquanto convivendo juntos, atuamos conjuntamente, né? De novo, pela lei de causa e efeito, não precisa necessariamente ser uma ação, pode ser a falta de ação. A falta de ação também gera um efeito, né? Então, do sentido coletivo, esses processos também acontecem. Acontecem, obviamente, não igualzinho acontece para o espírito individual, mas acontecem num, que a gente poderia fazer uma analogia, uma projeção com eu coloquei entre aspas, com o espírito coletivo, né? Esse espírito coletivo é compartilhado. E aí a gente pode chamar de cultura, pode chamar de processo educativo, pode chamar de visão de mundo, tem vários nomes, né? Que caracterizam, por exemplo, através das práticas, dos costumes, das leis, da moral,
que rege uma determinada coletividade, seja um grupo de pessoas, seja um país inteiro, essa condição coletiva se reflete nisso. Então, quando você compara dois povos, por exemplo, e as suas leis, as leis do Código Civil, e você encontra diferenças, às vezes significativas, são diferenças coletivas, que vão, dada a lei de causa e efeito, assumir responsabilidades coletivas, em relação àquilo, né? Se um país provoca a guerra, há uma resposta coletiva em relação a isso. Se um país sofre um ataque coletivo numa guerra, há uma resposta coletiva em relação a isso. O que muitas vezes eu vejo, né, as pessoas assim, e o assunto é confuso mesmo, é assim, a partir de que momento que você chama de coletivo? Porque se uma pessoa se junta com um cúmplice e mata alguém, esse crime foi coletivo, no sentido que foram dois que arquitetaram, ou se você junta uma gangue de 10 e provoca um crime, é coletivo? Ou é coletivo quando é 100, 200 ou uma nação? Né? Então, é importante isso. Nesse sentido, é importante quando a gente considera as chamadas expiações coletivas. Né? Por quê? Porque quando um avião cai, é muito provável, pela lei de causa e efeito, que várias das pessoas que estavam ali tinham, no seu planejamento reencarnatório, passar por uma situação daquele tipo. Todas, todas já é meio arriscado falar, né? Por quê? Porque nós estamos sujeitos às vicissitudes e provas, coletivamente, da mesma forma que individualmente, né? Para alguns espíritos, naquele processo, na tragédia X, na tragédia Y, pode ser um processo de prova, de vicissitude da vida, e não necessariamente um processo expiatório. A nossa questão, Cristian, só para não estender muito, é o valor moral, vamos dizer assim, e isso é cultural, que nós atribuímos à morte. A morte é um fenômeno físico, mas, obviamente, há milênios, né? Desde que a gente está encarnando com consciência, nós passamos a atribuir valor moral à morte. Tanto a morte, a desencarnação, quanto a reencarnação são fenômenos físicos, dizem respeito à vida na Terra. E muitas vezes a gente quer atribuir apenas o aspecto moral a esses fenômenos. É preciso lembrar que, como diz o ditado popular, né, viver causa morte. Estou vivo, posso morrer a qualquer momento, porque esse corpo morre. E morre por vários motivos. Morre por causa de um planejamento reencarnatório, morre por causa de imprevidência, morre por causa de uma enfermidade, morre por causa de uma ação coletiva. Então, é difícil você dizer se aconteceu foi isso, ou não aconteceu isso. Por isso que é importante estudar a variedade de fenômenos que acontecem. Ouviu, Ricardo? Então, agora, Bom, já que ele se atreveu a falar desse tema, né, essa coragem de falar de causa e efeito na altura do acontecimento, eu quero saber se ele acha que a lei de causa e efeito explica os três fatos narrados que aconteceram nos últimos 10 dias no Brasil. A morte de um jogador de futebol por uma arritmia, com 27 anos, jogando uma partida de futebol, de uma criança numa bala perdida e de uma outra que, enchendo uma bexiga, uma bola de soprar, se engasgou e morreu. Explica? Explica? Tudo isso é efeito, e todo efeito tem uma causa. Então, existe uma lei de causa e efeito. Explica todos os três? É, tudo tem causa. Qual que foi a causa da menina morrer engasgada? O engasgo.
corpo físico, quando engasga, pode morrer. A causa física é essa. A causa física da morte do jogador é uma arritmia, o processo do corpo físico. Então, a causa existe. Ah, Eli, mas e o aspecto moral? Aí entra a questão de qual perspectiva você quer dar para a morte, que nós queremos dar para a morte, né? No sentido de que, e aí vou ser bem claro, né? As diversas perspectivas em relação à morte são de caráter religioso. Religioso no sentido de crenças. Crenças no sentido de que muitas vezes nós queremos generalizar determinados fenômenos que não são generalizáveis. Uma menina pode desencarnar porque, nessa situação aí extraordinária, né? Porque tinha problemas perispirituais devido a uma questão de uma vida anterior? Claro, claro. A literatura espírita está cheia desses casos. Essa menina desencarnou por isso? Só a gente estudando o caso. Só a gente estudando o caso. O grande problema são as generalizações que nós fazemos, tanto de um lado quanto de outro, né? Toda vez que a gente generaliza, a gente corre o risco de errar. Então, assim, existe fatores predisponentes, existem fatores preponderantes, existem fatores anteriores, é, anteriores ao processo reencarnatório, que vão atuar durante a encarnação e que podem levar à desencarnação. Agora, existe também a imprevidência. A pessoa se embriaga, pega um carro e bate, isso estava no planeta. Não, estava não, né? Isso é imprevidência que causou a morte. A questão é, determinadas imprevidências podem causar a morte de outra pessoa? Podem, é óbvio. E como que isso é analisado diante, vamos chamar da lei? É analisado como um homicídio, como um atentado contra a vida. Então, se um avião cai porque alguém deixou de dar manutenção, é óbvio que algumas das pessoas que estavam lá, e isso deve valer para todos nós, né? Eu costumo brincar que, independente do gênero de morte que a gente tenha nessa encarnação, se você procurar no passado, você vai achar uma causa. Se você morrer engasgado, morrer de tiro, morrer por avião cair, ou morrer na cama de doença, morrer. Qualquer jeito que a gente morrer, e se procurar no passado, tem uma causa associada, né? Por quê? Porque nós já vivemos muitas vezes, e em cada uma dessas encarnações fizemos muitas coisas equivocadas, que podem ter sido registradas por nós espiritualmente, e por isso eu insisto que a gente precisa estudar a psicologia do espírito, podem ter sido registradas como um processo de culpa, de remorso, que numa dada encarnação, não necessariamente a segunda, a próxima, podem se refletir numa atitude que venha causar desencarnação, que venha causar morte. Então, nesse aspecto, é causa e efeito, né? Nesse aspecto, é causa e efeito. Agora, cada caso particular é preciso analisar cada caso particular, né? Uma barragem rebenta e mata centenas de pessoas. Todas precisavam morrer, planejaram morrer assim? Não, não, não. Até porque foi um ato de imprevidência, né? Um ato de imprevidência coletivo, que gerou homicídios coletivos, que vão ser respondidos coletivamente. Então, mas há pessoas ali que não deviam morrer. Gente, está encarnado, vai morrer. Sinto muito, né? Às vezes, eu brinco que a verdade não é consoladora. O Espiritismo é uma doutrina consoladora.
Por isso que, às vezes, falar a verdade, quando a verdade não é consoladora, não é a melhor política, não é a melhor conduta. Guarda a verdade para o momento que a pessoa tiver um pouco mais apta a escutar a verdade. Até porque a nossa verdade pode não ser a verdade real, né? As nossas opções de verdade ou as nossas possibilidades, né? É mais importante diante da desencarnação, e é aí que o Espiritismo atua, ou deveria atuar, no processo consolador, de falar que ninguém morre, de que a vida continua, de que as pessoas continuam vivas, de que nós vamos reencontrá-las em breve, de que o processo que aconteceu já aconteceu, o importante é a vida daqui para frente, do que muitas vezes a gente ficar vasculhando o passado, como a maioria de nós queremos fazer, né? O jovem morre em plena adolescência, vem logo alguém dizer, não, é um ex-suicida do passado. Para que dizer isso? Nós, quando estamos estudando, estudamos. Mortes na adolescência estão relacionadas, olha a correlação e a causação, estão relacionadas muitas vezes a suicídio prévio. Agora, aquele jovem ali da esquina que morreu, foi isso? Não sabemos, não sabemos. Então, é preferível assumir a postura consoladora. Não, ele está vivo, está recuperando, vai estar bem no mundo espiritual. Vamos reencontrá-lo no mundo espiritual. Do que assim, nossa, foi um ex-suicida do passado. Às vezes não vale a pena e é até desumano muitas vezes nesse sentido. Eu só vejo um problema com essa tese que você defendeu. Os espíritos não disseram isso. Quem está falando isso são os humanos, somos nós encarnados. Os espíritos não disseram isso, que uma pessoa morreu porque um outro errou. Pelo contrário, se nós pegarmos toda a obra de Allan Kardec, praticamente toda a obra do Chico, Ivone, Divaldo, nós vamos ver o contrário, que está sintetizado por Kardec nessa questão do Livro dos Espíritos. Os fatos principais, os que influem no destino, são previstos. Então, a possibilidade deles acontecerem estava prevista. Não estava necessariamente programada, porque podia não se dar. Mas a possibilidade de se dar era conhecida. Então, quando a gente examina uma situação, por exemplo, de uma morte no indivíduo jovem, numa situação que ele não provocou, porque a morte provocada pelo indivíduo, direta ou indiretamente, a gente não tem que procurar causalidade. Nem as coisas mais simples da vida. A gente não tem dúvida, e Kardec já à época falava, né, que as particularidades correm por conta da circunstância, da força das coisas, os acontecimentos secundários da vida. O problema está nos fatos principais. Então, toda a obra mediúnica do Chico, toda a obra de Kardec caminha no sentido de dizer que os fatos principais estavam previstos e que essas situações não vão se dar pelo erro alheio. A gente não vê isso na posição dos espíritos. Eu acho que a grande dificuldade que eu particularmente encontro em admitir essas situações, que o indivíduo morreu porque o outro errou, sem ter nenhuma causalidade, sem ter nenhum ascendente espiritual, é que os espíritos não disseram. Ah, mas isso não quer dizer, não quer dizer, mas nós estamos trabalhando com o quê? Com qual material que a gente trabalha? A gente trabalha com material, porque isso é uma situação muito grave para que os espíritos não tenham dito, percebe? Então, eu vejo dificuldade em admitir que fatos importantes, como desencarnações, não provocadas pelo indivíduo que faleceu, possam ser decorrentes de imprudência, previdência de outros, sem que o indivíduo acometido tenha um ascendente espiritual. E eu defendo e volto a insistir: isso não foi dito pelos espíritos.
Eu entendo, eu entendo, mas é muito diferente a gente tratar de planejamento, de previsão e probabilidade e considerar que há um determinismo em relação a isso. O fato da morte ter acontecido pode estar dentro, tá ali no texto, da fatalidade pelo gênero de prova. O fato de alguém ser responsável pela morte de outro, eu acho que é assim, é o que a gente vê constantemente, constantemente. É difícil, eu creio, e sei que é difícil admitir assim, que outra pessoa pode me matar independente do meu gênero de morte. O problema é que a gente não sabe se esse gênero de morte estava previsto ou não. Porque se o meu gênero de morte previsse uma morte violenta, muitas coisas podem acontecer para que tenha uma morte violenta. A questão aqui é só a ideia de que, o que eu estou argumentando contra, a ideia de um predeterminismo ou de um determinismo muito absoluto, no sentido de que, nas próprias obras, né, o próprio Ação e Reação, que é uma obra muito citada e estudada nesse sentido, a gente vê inúmeras situações, débito agravado, débito aliviado, débito não sei o quê. A menina vai suicidar, o espírito mexe com a mão dela para poder derrubar o copo. Há processos de intervenção, de intercessão, de interferência que modificam os fatos que estavam para acontecer, que modificam os fatos que estavam para acontecer. Então, quando é esse determinismo que, para mim, pessoalmente, um determinismo muito absoluto, é mais difícil de entender, né? É, e eu acho, assim, sinceramente, que os espíritos poderiam ter tratado disso. É, eu vejo essa omissão deles porque essas ideias perturbariam demais, como perturbam agora, como perturbam toda vez que a gente discute, né? Eu acho que seria muito confuso para eles falarem. Mas acho que, tanto que eles são, muitas vezes, assim, incisivos, né? A resposta sobre a morte, por exemplo, fatal no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte. Pois isso contradiz os fatos, muitos fatos, inclusive narrado pelos próprios espíritas, né? Senão a gente cai num determinismo mais absoluto, que é uma opção também. Mas eu acho que os fatos são mais amplos que isso. Tem mais gente para falar, né? Eli, então, nós estamos aqui com o Paulo, o João e o Zenóbio. O que você quer fazer? A gente escuta um por um e volta para você, escuta os três e volta para você. Escuta os três, porque senão corre o risco de ficar alguém sem falar. Exatamente por isso que eu estou perguntando. Então vamos lá, Paulo. Oi, gente. Boa noite, tudo bem? Desculpa entrar atrasado, ainda fazendo barulho, né? Eu estava na rua, mas queria participar, então. E, bem, muito obrigado, Eli. Como sempre, esse espaço-tempo nos permite botar os miolos para funcionar, né? Eu não sei se vou no sentido do que o Ricardo indicou, mas talvez eu vá. E aí, nesse sentido, eu posso até ser chamado de novo de radical, o que para mim não é muito problema, não. O que não pode são os radicalismos, né? Porque ser radical é ir à raiz das coisas. Eu sempre me instigou, e eu já compartilhei isso aqui com o grupo, a genial articulação que Kardec faz quando ele formula a questão 614, que é a primeira questão, se não me engano, né? 614 mesmo, que é a primeira questão do capítulo 1 da terceira parte do Livro dos Espíritos, onde ele diz que se deve entender por lei natural.
E o que é peculiar nessa questão? É porque o capítulo, ou a parte, trata das leis morais. Ele estava indicando, obviamente, uma relação intrínseca entre, ou seja, entre lei material e lei moral, ou lei material e lei espiritual. Porque não poderia ser diferente, a causa é a mesma, né? Deus é o autor de todas as leis, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ora, nesse sentido, a lei da gravidade funciona da mesma forma que qualquer fenômeno reencarnatório. O que nós chamamos de causa e efeito no mundo material é ação e reação no mundo espiritual. E aí, por isso é que talvez eu tenha dito que eu estou indo no sentido que o Ricardo indicou, se eu entendi bem. E aí recupero uma fala sua, Eli. O fato de eu não poder, inclusive nós, humanidade, a nossa inteligência, né, o estágio evolutivo que nós estamos, não poder ler inteligentemente todas as causas e a complexidade dos desdobramentos de um fenômeno a partir de uma causa inicial, de uma causa múltipla, não significa que a lei de ação e reação funcione exatamente como funciona a lei de causa e efeito. O que eu estou querendo dizer, e eu não sei se eu estou sendo claro, eu também não preciso, né? Eu só preciso dizer, o esclarecimento vai vindo, né? Mas, por exemplo, eu, a uma certa altura da minha vida, em função das vivências que eu estou passando, vivendo, né? Eu entendi que a história do ressarcimento da dívida é necessária para que eu retome o caminho da evolução. Então, quando eu reconheço o meu erro, imediatamente eu devo me arrepender como cristão, como espírita, como ser inteligente ou parte inteligente da criação. Se eu reconheço um erro, eu devo me arrepender. E o arrependimento não me isenta do ressarcimento. Não necessariamente em relação à vítima no mundo da moral, mas em relação à lei. E isso, para mim, tornou-se muito claro e foi extremamente consolador, porque eu já estou me preparando para o resgate. E antes eu não estava me preparando para o resgate. E entendi também uma outra coisa. Não significa que a misericórdia divina não haja. Muito pelo contrário. Ela é onipresente. É por causa da misericórdia divina que eu me sinto consolado. Porque se eu tivesse que ressarcir ou resgatar na medida que eu errei, eu sucumbiria. Eu sucumbiria. Né? E daí outras questões. Fé, né? Estudo, instrução, tudo isso. Para dizer da complexidade da lei de ação e reação, para falar ação e reação, mundo espiritual. Causa e efeito, mundo natural, ou mundo natural não, porque o termo não é bom. Mundo material. Então, eu não sei se fui claro, né? Mas eu talvez esteja indo no sentido que o Ricardo está indicando, Eli, e te causando um problema aí, né? Mas a ideia é essa. Eu acho que, aqui do fundo da minha superficialidade, que há efetivamente para todo efeito há uma causa, isso é óbvio, não há efeito sem causa, e toda causa vai causar um efeito. Esse efeito pode vir atravessado pelo vetor misericórdia divina, quando se trata do mundo moral ou espiritual, ou como no exemplo que você deu, né? Uma folha caindo da árvore pode ser movida da sua trajetória por uma brisa, mas o efeito continuará existindo. Eu não sei se eu estou sendo claro, é porque também eu acho que isso é muito complexo, mas enfim,
Era o que eu queria dizer. Muito obrigado novamente. Então, vamos trazer o João aí e o Zé Nova para complicar um pouco mais. Aí depois ele tem 1 minuto e meio para descomplicar. Problemão. Boa noite, meu povo. Problemão. Ele tá se complicando. Hoje à noite ele não vai dormir bem. Capriche quem for fazer essa prece final, viu? Vai precisar, rapaz. O convidado tá muito complicado. Paulo, agradecer pessoalmente uma coisa que tu colocou uma vez, que realmente lá, quando coloca na Gênesis, não é o espiritismo seguir a ciência, é seguir o progresso. Que a ciência está incluída no progresso, mas o progresso vai além da ciência, né? Muito interessante aquilo. Sempre eu repetia do que o fulano disse, quando a gente vai vendo o texto, realmente há uma diferença muito grande entre o espiritismo que tem que estar lado a lado com o progresso. E a ciência faz parte desse progresso, né? Os espíritos falaram ou não falaram nisso? Isso dava até um TED. Quem eram esses espíritos que se comunicavam? Os espíritos que a gente chama de superiores. Se a gente for para a biografia deles, vou dar só um exemplo de um espírito considerado pelo Kardec superior, porque para o Kardec, o que era espírito superior? Era um espírito acima da média. Alguém que ele achava que era acima da média, e ele vai e colocou lá, dentro da análise que ele fez lá. Na primeira edição do Livro dos Espíritos, ele coloca o Napoleão. Só que o Napoleão era imperialista e a França estava no meio republicano. Na segunda edição, o Kardec pensou, não, se eu colocar aqui Napoleão, vão achar que eu estou apoiando o imperialismo. Ele tira o Napoleão. É tanto que os livros que a gente tem até hoje não tem o Napoleão. Se o Napoleão deixou de ser superior, como é isso? Kardec está ali aprendendo ainda, engatinhando o que é o espírito superior. E ele está colocando na visão da época, do século XIX, eurocêntrico. Um exemplo de um espírito que se comunica, e não é um espírito desencarnado, a senhorita, ou senhora Schutz, é uma mulher encarnada, amiga do Kardec. Ela está dormindo na casa dela, a sociedade parisiense evoca ela, e ela vem dar uma resposta sobre o desligamento do espírito durante o sono. Se o repouso, a fadiga, o cansaço passa do espírito para o corpo ou do corpo para o espírito. A questão é que o tema que ela aborda é uma mulher encarnada, amiga do Kardec. O Kardec pega essa resposta, várias do diálogo, e coloca no livro dos Espíritos que está até hoje. E a gente diz, bom, a codificação foi feita pelos espíritos superiores. Aquela mulher era uma mulher dona de casa, normal, com uma senhorita Schutz. E o Kardec achou interessante e colocou. Por que eu estou colocando isso? Porque partindo do pressuposto, bom, os espíritos não falaram isso. Mas quem eram os espíritos que não falaram isso? Espírito igual a nós? Eu acredito que muitos de nós, na época, Kardec teria colocado lá como espírito superior. Ele botou o Hahnemann, aí depois tirou o Hahnemann. Então, assim, aqueles espíritos que colocaram, eles tinham a mentalidade da época. Qual era a mentalidade da época? Qual a visão que se tinha de universo? Era a visão do Newton. O universo é um relógio seguindo regras e leis mecanicistas, automáticas, e tem o relojoeiro, que é Deus, porque o Newton era um cristão convicto e praticante. Então, essa imagem que se tem do universo ali, no caldo cultural do qual Kardec está inserido. Dentro desse universo mecanicista, do relógio, o relojoeiro, que obedece a leis fixas, deterministas, a lei de causa e efeito faz muito efeito. Usei um pleonasmo. Ela funciona muito bem. Porque é matematizável esse universo mecanicista. Essa é a ciência moderna. A lei de causa e efeito, ela não é uma lei dentro da física. Ela se torna um axioma científico com a ciência moderna. Então, os responsáveis aqui é Kepler, Copérnico, Galileu, Newton, Descartes. Eles usam como axioma e se torna uma frase com respaldo científico, a lei de causa e efeito, dentro daquela ciência. E está muito viva, efervescente no tempo do Kardec.
Só que o Espiritismo, eu vou fazer um link para concluir minha fala, o que eu disse no início, agradecendo o Paulo. O Espiritismo, para não ficar ultrapassado, ele precisa dialogar com o progresso e a ciência da atualidade. E o modelo mecanicista do Newton, ele foi, digamos, transcendido, a ciência, a geometria de Euclides, por um aspecto mais avançado da física atual, que é a física quântica. E a física quântica, ela traz outra alternativa diante do causa e efeito. Primeiro, o acaso é fruto da nossa ignorância, ou seja, existe uma causa que nós desconhecemos. Então, o acaso, na verdade, é a nossa ignorância em não compreender uma causa oculta que nós ainda não conseguimos detectar. É a primeira alternativa, que essa é a linha que os espíritas seguem. Mas a física quântica ela não trabalha nessa aí, ela trabalha na segunda característica, segunda alternativa. O acaso não seria a falta de compreensão de uma causa, uma lei desconhecida. Não. O acaso é uma propriedade do universo. Experiências como o princípio da incerteza de Heisenberg, o gato de Schrödinger, todos trazem o aspecto do acaso, da aleatoriedade, e que vai além, mostrando que o universo não é essa coisa ordenada, formatada, mecanicista. Ele tem muito de imprevisibilidade. Então, a ciência hoje, ela trabalha com o universo é ordem e caos. A lei de causa e efeito, puramente da forma que foi trazida por esses espíritos que estavam presos a essa visão clássica da ciência na época também, que os espíritos também fazem parte de uma sociedade cultural de conhecimento, não se aplica hoje, à luz da física quântica. Porque a física quântica reconhece o caos não como ausência de ordem, mas como uma propriedade também do universo, que não é ou ignorância nossa em compreender certas leis. Ou seja, para concluir, quando o espiritismo conversa com a ciência clássica, o causa e efeito faz muito sentido. Quando ele dialoga com a física quântica, ele fica ultrapassado. Aconteceu uma catástrofe no Rio Grande do Sul. Aí os espíritos começam. A causa é porque tinha muito centro de Umbanda. Aí chega o outro e diz, não, é porque jogaram muita praga, desejaram coisa ruim para o Nordeste, agora voltou para ele. Aí chegou e diz, não, a causa é porque o governador é homossexual. Ou seja, está ali acontecendo a catástrofe e a gente, baseado nessa visão da ciência clássica do século XIX, do Newton, universo como relógio, fica tentando inventar uma causa por efeito. Inventando, a gente fica inventando. Por quê? Porque se na minha cabeça todo efeito tem uma causa, eu vou empurrar na realidade essa teoria. Ou seja, eu vou cortar os pedaços da realidade para caber nessa minha injunção. E você fica inventando a causa, mesmo que não tenha causa moral. Mas eu vou ter que encontrar porque eu ainda estou baseado na ciência clássica do Newton. Se você trabalhar com a física quântica, não tem necessidade de encontrar causa, porque o próprio acaso, que aí abre, é outro diálogo, aí abre a oportunidade para o livre-arbítrio, e aí é uma coisa bem mais ampla, a física quântica dá um embasamento científico à existência do acaso como propriedade do universo. A gente precisa ficar procurando uma causa, por efeito ou defeito, isso é uma visão da ciência antiga. Não é ultrapassada, que ela se aplica em algumas áreas. Mas a física atual, ela não trabalha mais com o conceito de causa, efeito, causa. Ela vai além. E propõe um universo infinito de probabilidades, inclusive do aspecto aleatório que seria ter sido a existência. Ou seja, o espiritismo dialogar mais com a física quântica, eu acho. Ele amplia esse conceito, não vai ficar preso à visão dos espíritos que não eram nem tão superiores assim. Zenóbio. A paz seja conosco, boa noite a todos. Uma certa feita, pegando a linha de raciocínio do João Márcio, eu li num artigo sobre a física quântica, eles falam que a causa tem que existir, o efeito pode ser aleatório, e essa aleatoriedade desse efeito ainda poderá ser calculado, sendo uma probabilidade de onde vai acontecer. Não quer dizer que até ele possa acontecer. É muita loucura para minha cabeça, então eu falei, não dá, aí já pode acontecer, mas se acontecer não acontece, e aí eu já parei. Para
para minha inteligência e para minha evolução, recém-egresso do umbral, eu penso que quando Jesus diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando se fala na verdade, eu já grudo com o homem, já dou o braço para ele, porque falei, bom, se eu estou com Deus, eu sou a maioria, então não quero saber o que vai acontecer, eu não vou discutir. Quando você começa a falar de causa e efeito, agradecer o professor Eli aí pela coragem, audácia e inteligência em abordar esse tema, que ele é muito complexo, né? Porque, como diz o doutor Ricardo, já disse aqui para a gente, que quanto menos evoluído, maior o determinismo. Maior a evolução, menor o determinismo. E como o determinismo é bom num grau de evolução, porque ele vai resolver tudo. É muito bom você colocar, não, porque na encarnação passada aconteceu isso, aconteceu aquilo. É muito fácil. Como eu já disse em outras vezes, o véu da, das nossas dúvidas, ele não foi tirado, ele foi apenas levantado. Há muita coisa. Eu fico muito feliz quando os espíritos dizem nem tudo poderá ser revelado porque vocês não entendem. Olha que coisa boa. Não deixa de ser um consolo para nós, para minha, né? Nossa, para minha ignorância. E a gente se apega muito nisso. É fácil a gente colocar culpa no passado, é fácil a gente, não, o efeito é esse porque foi isso ou foi aquilo. Concordo com ele em vários aspectos. O professor ele quando ele disse que nem tudo é por conta do acaso, concordo, eu acho que não é. Sou da linha do doutor Ricardo, dizendo que é tudo planejado, mas não quer dizer que tudo será realizado. Também concordo, junto com o doutor Paulo, disse isso também para a gente, muito legal. Mas é um aspecto que o Eli falou, me deixou. Eu fiquei muito assim pensando nisso aqui, é quanto ao aspecto moral. O que é a moral aqui e a moral em outra cultura? Por exemplo, se eu sou árabe, tenho grana suficiente para ter 6 mulheres e a misericórdia e paciência para ter 6 sogras, posso tê-las na Arábia sem problema nenhum. Não é imoral. O que é, nesse aspecto de causa e efeito, o problema da moral? O que é, para mim, o que é certo moralmente e o que para o João também é certo moralmente? Como que o João lida com certas questões de moralidade dentro da sua concepção, da sua inteligência, e eu dentro da minha concepção e da minha inteligência? Como que fica essa aí é uma provocação para o professor Eli, como que fica essa questão da moral nesses casos? Obrigado, gente. O Eli, em nome de você dormir bem essa noite, você vai ter. Já deu o nosso tempo, mas você vai ter todo o tempo que couber em 5 minutos para responder isso tudo. Tá lascado, né? Se não der, a gente faz outro TED para responder. Tá, vou responder só pontualmente. Zenóbio, são duas coisas diferentes, o que a gente chama de moral, no sentido que hoje talvez o termo mais adaptado seria ética, e as questões culturais de cada época, né? Eu sou do partido que acha que existe uma moral ou uma ética universal. Parte dessa ética foi ensinada por Jesus e ela independe do tempo e da cultura de cada povo, porque ela tem a ver com o seu relacionamento com as outras pessoas, né? Tem muito brasileiro que não tem 6 esposas ao mesmo tempo, mas tem 6 esposas ao longo do tempo, né? E trata mal todas elas. Então, assim, não são coisas comparáveis, né? Não são coisas comparáveis. Eu concordo com o João, aliás, eu ia comentar isso, mas achei que ia ser mais complicado, né? De que toda essa estrutura, toda não, uma boa parte da estrutura doutrinária espírita, ela é cartesiana,
e, consequentemente, determinista. A questão que o Ricardo levantou da morte é só um exemplo, né? Porque no mundo cartesiano as coisas são determinísticas, de forma geral, e esse pensamento determinístico ou cartesiano, ele gradativamente vem sendo modificado, João lembrou aí, na própria ciência, né? A ideia de um pensamento sistêmico, mais abrangente, baseado numa complexidade mais dinâmica, em que os fatores intervenientes nas causas e efeitos se misturam, é uma posição mais recente em várias áreas da ciência, né? Dito de outra forma, só para tentar simplificar, ao invés da gente procurar leis, igual o pensamento cartesiano sempre procurou, leis, 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 a gente procura padrões, padrões de organização, padrões de acontecimento, né? E os padrões são muito, muito variáveis. Quando se a gente estudasse os espíritos com base nos padrões, e é por isso que muitos espíritos que têm um desenvolvimento intelectual conseguem prever determinados acontecimentos, porque os espíritos seguem, nós espíritos seguimos padrões, padrões, né, que não são necessariamente leis, porque eles são baseados em probabilidade, né? E isso é muito difícil para o nosso pensamento, assim, que ainda é muito, muito cartesiano, né? E do Paulo, do Popó, a questão é essa, Paulo. O questionamento, e é algo que eu pessoalmente tenho falado sempre, né, sempre que posso nos estudos, é esse. Uma coisa é pensar o espiritismo como se ele tivesse pronto e acabado. Outra coisa é retomar as questões que Kardec discutiu e discutir à luz do que a gente pode discutir hoje, né? Se nós optamos por nos fixar ao que os espíritos falaram ou não falaram, nós temos um ponto de vista a respeito das coisas. Se nós optamos por questionar isso, não no sentido de mudar, né? Mas questionar no sentido de discutir, justamente porque várias áreas do pensamento humano desenvolveram essa ideia do progresso, desenvolveram com outras perspectivas. E eu sou da linha que acho que também o espiritismo precisa ser rediscutido nessas suas questões, né? E várias questões que Kardec abordou, elas continuam exatamente a mesma coisa hoje. Mas várias outras questões podem, né? Precisam, não, podem ser rediscutidas à luz das nossas dúvidas atuais e dos nossos conhecimentos atuais, né? A própria ideia de tratar a parte terceira do Livro dos Espíritos, associando leis morais e leis naturais, é uma visão, por isso que eu frisei tanto no início, filosófica. É uma opção filosófica, né? Por quê? Porque a gente acha que sabe muito do mundo natural, e aí acha que pode pegar esse conhecimento e levar para o mundo moral. No fundo, a gente sabe pouco do mundo natural e sabe menos ainda do mundo moral, né? Então, a discussão, a ventilação de ideias, ela é sempre útil nesse sentido, né? Não que a gente esteja reformando nada, discutindo para mudar, não, mas nesse sentido, né? Justamente porque pós-Kardec há uma farta literatura mediúnica, há uma farta narrativa espiritual e que nem tudo pode ser explicado com o que a gente tem só em Kardec. E esse é o ponto básico, né? Kardec é o ponto de partida, é o ponto de base, vamos dizer assim, principalmente nos aspectos dos princípios doutrinários, mas outras questões eu acho que precisam e podem ser rediscutidas. A ideia de causa e efeito, com uma visão muito cartesiana, é uma das que eu acho que a gente precisa discutir mais.
É isso aí, né, gente? Espaços dialógicos como esse servem para motivar que a gente raciocine, que a gente pense mais e a gente sai daqui com muitas perguntas mais do que respostas. Acho que a ideia é essa. Que a gente possa refletir, que a gente possa retomar essa discussão em outros espaços, que a gente possa retomar esses nossos pensamentos quando estivermos estudando, enfim. E para isso, vocês podem retomar também esse vídeo para instigar um pouco mais, alguma coisa que vocês querem revisar, repensar, alguma fala, no nosso canal do YouTube, ou até mesmo aqui no nosso site do Espírita Info. Fica aí o convite. A gente retorna com o TED no dia 13 de setembro, com mais um assunto aí que a gente vai gostar de conversar. Vou pedir o Zenobre para fazer uma prece para a gente encerrar. Vamos lá? E vamos elevar os nossos pensamentos à espiritualidade amiga, a Jesus, com a leitura de um trecho do Salmo 86. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é a tua misericórdia para comigo. Assim sendo, Jesus, gostaríamos de merecer, como sempre, a sua proteção, o seu amor e o seu carinho. Sabemos que somos folhas ao vento das vicissitudes, ao vento dos nossos determinismo e de nossa paz. E que essa paz que envolve os nossos corações permaneça conosco, Senhor Jesus, até o nosso próximo encontro, fazendo com que durante esse período nós possamos ter mais discernimento, mais razão nos nossos pensamentos para o nosso progresso moral e espiritual. Sabedores, como diz o Salmo, pois grande é a tua misericórdia para comigo. Que essa paz nos envolva, abençoe a todos os responsáveis por esse estudo da noite de hoje, e muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que a paz seja conosco e que assim seja. Forte abraço a todos.